Tudo tem um propósito, né? E essa noite foi muito interessante, porque assim, eu acordei várias vezes à noite, várias vezes. Mas, curiosamente, toda hora que eu acordava, eu estava no meio de um sonho muito igual. Todos os sonhos que eu acordei, não sei quantas vezes, mas todos os sonhos eram iguais. Na mesma essência, embora com tramas diferentes, mas era sempre na mesma essência. Todos os sonhos eu estava fugindo. Todos os sonhos, tentando fugir, tentando sair de uma situação, fugindo. E aí de manhã, quando finalmente peguei no soninho e acordei, eu estava pensando com Deus assim. O primeiro texto que me veio ao coração foi a pergunta de Davi, no Salmo 139, para onde fugirei da tua face? Aí eu fiquei assim com uma convicção, irmãos, de que eu precisava conversar com vocês sobre isso. Talvez alguém aqui mesmo presente, nesse tempo, ou quem sabe alguém que vai assistir depois em casa. Mas o Salmo 139, de 1 a 12, Davi vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces. É um pouco do que nós cantamos aqui em vários termos também, né? Só que aqui ele tá concluindo. E nós estamos orando na canção, né? Sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor. Ali é um pedido. Mas aqui Davi não está pedindo, Davi está dizendo que é um fato. Ele reconhecia que Deus sondava ele e conhecia ele. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. Sabe tudo sobre mim. Quando eu estou abatido, quando eu estou alegre, quando eu estou descansando, quando eu estou pronto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Misericórdia. Entendimento de Davi com relação a Deus e ele, né? Ele, Deus, né? Mas ele vai fazer uma pergunta fatal. Ele vai dizer: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. É uma experiência assim, muito interessante. Mas Davi tinha uma plena consciência, não sei se vocês concordam comigo, que o Senhor conhecia profundamente a sua vida, mais do que ele próprio, mais do que ele mesmo, espírito, alma e corpo, talvez um pouco do que Jesus citou lá em Mateus 10:30, não sei se você lembra, ele falou: quanto a vocês, falando para os discípulos, até os fios do cabelinho de vocês está contado. Lembra que eu falei isso ontem? Que ninguém conta fio de cabelo, mas o Senhor está falando. Jesus está falando de uma coisa assim que parece que Davi tinha noção. Davi é um homem da lei, só para vocês terem ideia. Davi é um homem da lei, e Davi, esse homem da lei, ele tinha uma percepção, às vezes, muito mais intensa e mais profunda do que o homem da graça, do que o homem que andou perto de Jesus, porque ele já dizia isso, né? Deus sondava, prescrutava, conhecia, penetrava. E Jesus reforçava isso dizendo para os discípulos: olha, vocês, até os fiapinhos de cabelo está contado. Tudo está contado. Então, quando ele pergunta assim, Franco, para onde fugirei da tua face? Ele faz essa pergunta. Quando alguém faz essa pergunta para Deus: para onde que eu vou fugir de ti? Algum tempo eu refleti assim: será que ele estava pensando em fugir? Será que ele perguntou pensando em fugir? Fugir do Senhor? Por que alguém fugiria do Senhor, Marcelo? Ou por que alguém tentaria fugir de Deus? Por que alguém tentaria fugir de Deus? Né? É tão estranha para nós, né? Porque parece que todo mundo quer Deus. E por que tem gente que
pode querer fugir de Deus, fugir de Deus. Eu penso que às vezes a pessoa está envolvida em tanta angústia que ela às vezes quer fugir. Fugir de verdade, né? Já vi gente dizer assim, minha vontade é sumir. Mas, no fundo, essa pessoa que diz que quer sumir, ela também sabe, ela sabe que não é a vontade de Deus que ela desapareça. Parece que o maior opositor dela é o próprio Deus. Ele nunca vai nos animar a fugir de nenhum problema, de nenhuma circunstância. A única coisa que a gente está autorizado a fugir é da paixão das nossas mocidades, do pecado. Quando você vê o pecado, tu mete o pé. Isso é a única autorização que a gente vê na Escritura. Do mais, filho, a gente enfrenta tudo que é problema, né, da forma correta. Por quê? Porque um problema, nós não solucionamos ele escondendo ele, ocultando, negando, nem fugindo dele. E nem encontrando o culpado do problema. Se você encontrar o culpado, você não tem a solução do problema. Ah, encontrei o culpado. Você não é investigador, né? Investigador que trabalha para encontrar o culpado e aí diz missão cumprida. Mas na vida não é assim. Você encontra o culpado e segue com o problema. E só tem uma forma de resolvê-lo, com Deus. E aí você sabe que Deus te quer presente, te quer ali. Mas muita gente pensa em fugir. Eu acho que o fujão mais famoso da Bíblia é Jonas. Vocês concordam ou não? Ele tentou fugir do Senhor pelas razões dele. Se depois você quiser se aprofundar, tu vai entender. Mas ele tinha razões, tá? Ele tinha motivos lá com os ninivitas lá. Ele tinha aquela fuga dele, não era uma fuga comum. Nínive era a capital de uma nação que ele conhecia muito bem, né? Bem, mas a gente tem outros fujões. A gente tem Moisés. Moisés também fugiu, mas não fugiu pelas mesmas razões de Jonas. Moisés fugiu já por outras razões. Vocês concordam ou não? Mas quando Moisés entendeu o chamado de Deus, de fato, que ele teve aquele encontro na sarça, aí ele tenta dizer assim, não sou eu a melhor pessoa, olha para mim, não sei falar, tá? E começa a dar aquelas desculpas. Que parece que a gente esquece que todos os homens já deram todas as desculpas e a gente parece que repete as mesmas desculpas hoje, né? Não sei falar, sou muito jovem. Parece que todas as desculpas que já deram, a gente quer dar de novo. Mas ele termina indo, né? Um outro cara que foge na Bíblia é Elias. Você lembra de Elias fugindo? Mas Elias fugiu debaixo de um espírito de intimidação. Lá de 1 Reis 19, aquele caso lá com Jezabel. Um cara que enfrentou os profetas de Baal, todos. Um a um, de repente foge de uma mulher endemoniada. E ele foge mesmo. Fica intimidado e quer fugir. Então você vê gente fugindo também na Bíblia, né? Muitas vezes nós também tentamos fugir. E eu vou dizer do Senhor, não vou dizer por quê, porque o Senhor, Ele quer que a gente enfrente as lutas. Deus quer também que a gente enfrente e assuma algumas questões da nossa própria vida para resolver. E Deus espera que a gente atenda o nosso chamado, que é outra coisa que a gente foge do chamado, né? Deus chama e a gente mete o pé. Deus chama a gente. Bem, eu creio que nós precisamos analisar os motivos dessas fugas, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas vezes, ou se alguma vez, você já tentou fugir, sumir, desaparecer diante de situações, né? De repente você não via soluções,
ou diante do próprio Deus. Eu acredito que se nós procurarmos, nós vamos encontrar assim, vários motivos para fugir. Vários motivos. Mas deixa eu falar algo para você nesse início de conversa aqui, que é o nosso último dia do TM, como o Tilson bem lembrou. Mas deixa eu dizer algo para ti. Não há como fugir de Deus. Não há. É uma tentativa inútil. Inútil. Não há. Não há como esconder nada de Deus e não há como fugir de Deus. Não há. Se pensa numa coisa absurda, abcega e abmuda. Principalmente quando você tem uma aliança com Ele. Quando você tem um pacto com Ele. Um dia eu estava conversando com um amigo, ele muito aguçado, ele falou assim, Franco, a gente não tem liberdade? Deus não dá a gente livre-arbítrio. Eu falei, eu creio que dá. Eu não sou daqueles que creem que está tudo escrito nas estrelas, não. Eu creio que nós escolhemos e somos responsáveis. E ele falou assim, mas por que Deus não deu nenhuma opção para Jonas? Eu falei, é porque Jonas era um profeta. Ele já tinha uma aliança. Ele já tinha um pacto. Quando você tem uma aliança, um pacto, você não tem opção mais. Quando você diz que Jesus é o teu Senhor, você pode até esquecer que você falou. Você pode até esquecer que você assumiu o senhorio dele. Mas o Senhor fez uma aliança contigo, lembra? E ele sempre vai honrar essa aliança. E não há como fugir disso. Não há como escapar disso. Eu queria ler para você alguns versículos aqui de Provérbios 5. 5:21. Tem até outros versículos que corroboram com isso, mas vou ler outros também. Vamos lá. Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. E ele, o Senhor, considera todas as suas veredas. Todas as suas veredas. Salmo 119, 168. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Todos os meus caminhos estão na tua presença. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os maus, os olhos do Senhor estão em todo lugar, não há para onde correr. Jeremias 32, 19. Grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas obras. Eu falei Jeremias 32, 19. Hebreus 4, 13. E, olha Hebreus falando, e não há criatura, amados, criatura. Aí você pensa em tudo que Deus criou, tudo. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, Satanás, quem você quiser pensar. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nós vamos prestar contas. Não é como a maioria pensa. Então eu te falo, simplesmente não há como fugir. Não há como fugir. Mas tem uma coisa que é importante. Voltando para o Salmo 139, Davi vai dizer assim: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem.
Davi tinha uma noção exata de como Deus formou ele perfeitamente. Como ele havia sido formado e criado. Não me pergunta como ele sabia disso. Sabia. Ele sabe mais do que os abortistas do nosso tempo, com toda a ciência. Com toda a ciência. Ele sabia muito mais. Ele tinha noção. Tinha consciência de que toda a sua história, depois ele vai dizer que os dias dele estão escritos no livro, lembra? Toda a sua história já havia sido escrita e traçada pelo Senhor desde antes do seu nascimento. Ele vai dizer no versículo, ele vai corroborar com Efésios 2:10, quando Efésios diz, pois somos feituras dele, lembra lá dos 40 dias? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus preparou obras, boas obras, para que nós andássemos nelas. Deus, no fundo, tem uma história para nós. Então, o que isso significa, Franco? Significa assim, quando fugimos, ou quando tentamos fugir de Deus, no fundo nós estamos tentando fugir do plano de Deus para nós, da nossa história, do plano que Deus traçou para a nossa vida. E aí é muito triste, por quê? Porque nos privamos de viver toda a história que o nosso Deus, de antemão, projetou para nós vivermos. Talvez você não creia nisso, mas Deus tem uma história para você. Deus tem. E muitos vivem suas próprias histórias, porque muita gente quer escrever sua própria história. Muita gente quer ser, como dizem os coaches aí, protagonista da sua própria história. Você quer escrever, você quer ser o autor da sua própria história. Né? E desprezam, assim, as histórias que Deus escreveu para as suas vidas, porque Deus tem algo para você, com certeza. Você diz amém ou não? A gente quer fugir das pressões, a gente quer fugir de nós mesmos, não queremos abandonar muitas vezes nossa zona de conforto também, que também nos priva de arriscar, de avançar, de entrar na aventura divina, no risco divino, que é andar com Deus. Andar com Deus é um risco divino, né? A gente se sente tão protegido, tão guardadinho, que a gente não quer sair daquele negocinho. Não, ali é o meu cantinho, né? Não queremos ser privados, algumas vezes, dos nossos bens, sofremos tribulações para nos movimentarmos. A gente fez agora, me fala do tempo depois, tá? Já deu? Tá. Vou falar rapidamente aqui antes de seguir no outro tempo. A gente experimentou algo muito interessante na nossa vida agora, digo, Denise e eu, nos últimos 2021. Nós viajamos. Em 2014, nós cremos que Deus nos enviou por meio do presbitério, por meio das circunstâncias, para Curitiba. Nós saímos de um TM aqui em 2015 e fomos direto para Curitiba. E ficamos ali 7 anos. Em 2021, nós cremos que da mesma maneira que Deus nos levou, Deus nos trouxe. Mas Deus levou a gente para uma experiência muito interessante. Quando a gente foi para Curitiba, Deus nos alargou a tenda. Então a gente foi para uma cidade que aos nossos olhos é melhor de viver. Nada para encher a bola dos curitibanos aqui presentes, não. Mas a gente foi morar num lugar muito legal, num condomínio que ficou muito top, num apartamento muito espaçoso para nós. Então foi tudo assim, um alargamento de tenda. E aconteceu em 7 anos, muitas coisas Deus fez. Mas nós voltamos para o Rio. E parece que a gente sofreu um efeito contrário. A gente foi morar no apartamento que era metade do nosso. Então a gente já teve que de cara assim, não leva, dá, desfaz, não leva. A gente saiu praticamente dando tudo que nós tínhamos lá. E levamos quase nada. Ou nada, sei lá que a gente levou, roupa do corpo. Aí deu aquela enxugada, aquela simplificada na vida. Parece uma coisa ruim, no primeiro momento, porque a gente se acomoda. Você tem um lugar que você pode descer e dar uma caminhada linda, num lugar aprazível. Eu não quero caminhar aqui não, vou descer ali mais 3 quilômetros num parque lindo. Aí você está em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Aí você pensa, vou descer para onde? Vou caminhar onde?
Não estou falando só do sol, não, porque eu podia falar do sol quente, do calor, porque outra coisa agradável em Curitiba é o clima, né? Eu podia falar do calor. Mas é interessante esse exercício de simplificar, de enxugar a vida, né? A gente é tão bom, porque no fundo a gente percebe que nós vivemos com pouco. A gente não precisa de muito, é uma ilusão pensar que você precisa de muito. A gente vive com muito pouquinho. E foi muito legal, porque em 2021 a gente ficou muito tempo hospedado lá na casa de Daniel, também procurando lugar para morar e tal. E a gente era o Cafofo da Taslane, que a gente ficou lá no Cafofo da Taslane. E ali a gente, com 2 malinhas, a gente ficou quase um mês lá, né, Denis? Sei lá quanto tempo, a gente ficou muito tempo. E eu falei, poxa, a gente vive com tão pouquinho. Aqui também, você passa, quando a gente vai para o TM mais forte, agora foi mais light, 21 dias, no nosso tempo total, vocês menos. Mas é quando está aqui um mês aqui nessa casa, 2 malinhas, simplesinha, e vai vivendo. E vai se vivendo, se vive, né? E às vezes a gente não quer abrir mão dessas coisas. E quando a gente não abre mão, sei lá, por uma carnalidade, um egoísmo, uma tolice qualquer, a gente deixa de experimentar o que Deus tem para nós. Amém? Nós temos o melhor exemplo de todos com relação a sair da zona de conforto. Filipenses 2,5. Tenha em vocês o mesmo modo de pensar, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Jesus se esvaziou de si mesmo, você tem dúvida? Renunciou sua condição divina, se humilhou, se fez homem, escolheu assumir a forma de servo. Não fugiu e obedeceu o Pai até a morte, diz a Bíblia. Que um dia Jesus verá todo o seu trabalho penoso e se alegrará nisso. Isaías 53, 11. Amém? E termino dizendo assim, ó, se alguém quer provar que os sonhos de Deus, nós precisamos nos esvaziar dos nossos próprios sonhos. Quem quer o sonho de Deus, esteja pronto a abrir mão, renunciar ao seu próprio sonho. Para fazer a vontade de Deus, para provar a história que Deus escreveu, nós temos que renunciar às nossas histórias, nossos rabiscos, nossos rascunhos. Você diz amém? Sair da nossa zona de conforto, parar de tentar fugir, para com isso. Principalmente quando você tenta inutilmente sair da presença dele. Ele está sempre chamando a nossa atenção para os seus planos e vontades. Lembrei de Moisés agora na sarça queimando lá, né? Ele viu a sarça pegando fogo e o que chamou a atenção dele foi que a sarça pegava fogo, mas não se consumia. E aquilo atraiu ele, né? Parece que Deus está sempre colocando uma sarça pegando fogo na nossa frente para nos chamar a atenção, né? Nos atrair, né? E eu quero dizer para você, finalmente, que a história que Deus escreveu para você é linda. Com certeza, você não vai ficar no prejuízo, tá? Se você decidir, obviamente, obedecer o chamado de Deus na tua vida e viver tudo o que Ele escreveu para você. Você pode decidir pagar o preço hoje. No início pode doer, eu acho que dói. Com certeza dói. Vai exigir morte em muitos aspectos. Amém? Mas o fruto virá. Você vai colher com abundância e alegria. Porque o grão de trigo, lembra lá, né, Digão? Se ele cair na terra, não morrer, fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Amém?